Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tina INSS. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Nesse vídeo de hoje, tem informações importantes para passar para vocês. Vamos falar sobre antecipação do 13º salário do INSS, o auxílio emergencial e o BEM. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para ficarem inteirados sobre esse assunto. E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. O governo deve reeditar nos próximos dias pelo menos 3 medidas emergenciais para atenuar o impacto econômico do novo coronavírus. Diante do agravamento da pandemia da Covid-19, o governo deve reeditar pelo menos 3 medidas emergenciais na tentativa de atenuar o impacto econômico do novo coronavírus. Entre as medidas previstas estão a retomada dos acordos de redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho, que é o BEM, a liberação da antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS e a divulgação das datas de pagamento do auxílio emergencial, ainda esta semana. As ações que prometem ajudar empresas, aposentados, trabalhadores já foram adotadas no ano passado e vêm sendo prometidas a semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava aguardando a aprovação do orçamento. No entanto, técnicos da equipe econômica já admitem que apenas o 13º salário dos aposentados e pensionistas deve caber dentro do teto de gastos, já que o orçamento foi alvo de remanejamentos e manobras na tramitação no Congresso na semana passada. Antecipação do 13º. A antecipação do 13º salário do INSS não representa um gasto extra para o poder público, apenas uma mudança do fluxo de pagamentos, por isso deve ser confirmada nos próximos dias. Segundo Guedes, a medida vai liberar 50 bilhões em 2 meses para ajudar os mais idosos nessa fase de recrudescimento da doença. Aposentados e pensionistas calculam, entretanto, que o dinheiro só deve cair na conta no fim de abril, já que o 13º salário costuma ser pago com o benefício mensal do INSS, liberado sempre nos 5 dias do mês. O auxílio emergencial. Por sua vez, a primeira parcela do novo auxílio emergencial começa a ser paga no início da próxima semana, conforme indicou o presidente Jair Bolsonaro, que prometeu liberar os pagamentos iniciais em 4 ou 5 de abril. Por conta disso, o Ministério da Cidadania ficou de divulgar nesta semana o calendário do benefício, que deve atender 42,5 milhões de famílias nos próximos 4 meses, com parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da formação familiar. O cronograma foi elaborado com a Caixa Econômica Federal, que vai coordenar os pagamentos do auxílio novamente, por meio do aplicativo Caixa Tem. Bem, ainda nesta semana deve ser retomado o programa que permite acordo de suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial, o BEM, que é um benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. A volta dos acordos foi acertada diante da pressão dos empresários do setor de serviços, que não conseguem manter suas atividades funcionando por conta das medidas de isolamento social. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é a Brasel, por exemplo,
diz que, como estão com as portas fechadas em muitas cidades do país, empresários do setor não conseguirão pagar todo o salário de março de seus funcionários na próxima semana. Por isso, a medida provisória que vai permitir novos acordos de redução salarial já está na Presidência da República e aguarda apenas a assinatura do Bolsonaro para ser publicada. Segundo os técnicos do Ministério da Economia, os acordos de redução salarial vão vigorar nos próximos 4 meses, assim como o auxílio emergencial. A expectativa é de que cerca de 3 milhões de trabalhadores entrem no programa que, de acordo com a pasta, evitou quase 10 milhões de demissões em 2020. A nova rodada do bem pago pelo governo como uma complementação salarial a esses funcionários que custará cerca de 10 bilhões. Outras medidas. Diante da pressão no orçamento, não está claro, portanto, como o governo vai financiar outras medidas de enfrentamento à segunda onda da pandemia, como uma eventual nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é a PRONAMP, que vem sendo citado por Guedes e por Bolsonaro como uma providência capaz de ajudar as pequenas empresas nesse momento. Agências do INSS ficam fechadas em cidades com feriados antecipados. São Paulo e Rio anteciparão feriados para esta semana para tentar conter crescimento de casos da Covid-19. As agências do INSS ficarão fechadas no município que anteciparam feriados e pontos facultativos para ajudar na contenção da pandemia da Covid-19. A decisão foi publicada nesta segunda, dia 29, no Diário Oficial. Também ficam suspensos com a medida os serviços de perícia médica. O INSS lembra ainda que o dia 2 de abril será feriado nacional, por isso não haverá expediente em nenhuma unidade do INSS do país. Além disso, as agências também não abrem aos sábados e domingos. Reagendamento. O INSS afirma que já entrou em contato com segurados que possuem agendamento nas agências localizadas nos municípios nos feriados antecipados, inclusive no caso de perícia médica, para informar sobre o cancelamento e reagendar o atendimento. Em alguns casos, no entanto, o segurado pode estar com o cadastro desatualizado. Assim que tiver o horário agendado e não receber o contato, deve ligar para o telefone 135 e remarcar o atendimento. O INSS orienta os segurados a não se dirigir às agências durante esse período. O Instituto lembra ainda que a maior parte dos serviços pode ser feita de forma remota, pelo aplicativo Meu INSS e pelo site gov.br/Meu INSS e pela central de telefone que é 135. Exigência expressa. Durante o período de fechamento das agências, também ficará suspenso o serviço de exigência expressa, que permite a quem já fez algum requerimento entregar cópias de documentação complementar, depositando em urnas localizadas em frente às unidades. Nesse período, quem precisar apresentar documentação complementar pode anexar cópias digitalizadas dos documentos solicitados no portal Meu INSS. Cidades com feriado antecipado. Na capital, dia 26 de março a 1º de abril. Mauá, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. De dia 29 a 1º de abril.
Santana de Parnaíba, 31 de março a 1º de abril. Barueri, Cotia e Osasco, dia 29 a dia 1º. Taboão da Serra, do dia 26 de março a 1º de abril. Araras, do dia 29 de março a 1º de abril. Bragança Paulista, do dia 29 ao dia 1º de abril. Mogi Guaçu, dia 1º de abril. Piracicaba, dia 29. Rio das Pedras, do dia 29 de março a 1º de abril. E São Roque, dia 31 de março e 1º de abril. Pessoal, se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo.